Se você ler a Bíblia, tendo o nosso Messias como referência de entendimento, você compreende ela, percebe que a compreensão é mais simples do que a compreensão que é dada pelos homens. Como assim pelos homens, Ariane? Se você pegar uma pessoa que ela é religiosa, eu falo nos termos técnicos da palavra, ou seja, a pessoa que para compreender os ensinamentos, ela usa teologia. Não, porque você tem que saber falar no mínimo hebraico e grego. Não, porque para você interpretar as escrituras, você tem que ter formação XYZ, ou seja, se a palavra do nosso Messias, para a sua interpretação e entendimento, fosse, se necessário, formações e ser um mestre de conhecimento deste mundo, ele não teria ensinado apenas aos pobres, aos pecadores, aos desprezados, aos excluídos. Por que eu digo isso? Porque foram justamente os mestres da lei e conhecedores sabidos das filosofias deste mundo que mataram o nosso Messias. Mas a pessoa que tem o espírito dela preenchido com as coisas deste mundo, ela acredita nos homens, mas ela não acredita no Messias. Por que você diz isso, Ariane? Primeira verdade. O Messias diz: céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras nunca passarão. O que ele quer dizer com isso? Olha, os meus ensinamentos, as minhas palavras, o meu conhecimento é atemporal. É uma sabedoria que está acima até do entendimento humano. Ou seja, nunca passará. E se o conhecimento do nosso Messias ele é atemporal, ela cabe nos tempos antes da vinda dele e após a vinda dele. O nosso tempo, por exemplo. Se você conseguiu compreender esse ponto, se você conseguiu entender que isso é uma verdade absoluta, então você já tem um terreno preparado para o que eu vou te passar agora. Em Mateus 23, o Messias nos deixa muito claro: não chame ninguém de mestre, ninguém de pai, ninguém de pastor, ninguém nesta terra, porque só um é vosso mestre. O Messias, ele falou dele mesmo, e só um é vosso pai, aquele que está no céu. Isso é um ensinamento muito claro, muito cristalino para nós, muito simples. Mas o que as religiões dizem, o que os homens dizem, o que os teólogos dizem, não. Isso é para aquele tempo, isso era para aquelas pessoas. Então, se o Messias diz que a palavra dele é atemporal, mas os homens dizem que aquela palavra não é atemporal, é apenas para aquele tempo, você tem que tomar uma decisão. É uma escolha. Não há convencimento em relação ao reino. É para aquele que crê. Ou você fica com a filosofia do homem, a interpretação do homem, que provém de ensinamentos de anjos caídos, que são demônios, ou você crê no Messias, que foi muito simples. Em Mateus 23, ninguém chame de mestre, pois só um é vosso mestre, o Messias. Ele fala: olha, eu sou a luz do entendimento. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, para você entender todas as escrituras, Antigo e Novo Testamento, você tem que ter como referencial o Messias. E aí chegam os religiosos: mas ele disse que não mudaria uma vírgula da lei de Moisés. Ele veio aperfeiçoá-la. Ele veio aperfeiçoar a lei do Pai, que são os 10 mandamentos. Porque o Antigo Testamento, o Pentateuco de Moisés, ele descreve 613 leis, que são 614 na verdade, são 613 leis de morte. Pecou, apedreja, pecou, matou, pecou, faz aquilo, não existe arrependimento na lei de Moisés. Vocês conseguem compreender? A blasfêmia é condenada com morte. Moisés criou uma lei que dizia assim: aquele que vier em nome de Deus, dizendo ser filho de Deus, enviado do Deus único, é para matar, pois isso é crime de blasfêmia. Crime, né? É pecado de blasfêmia. É por isso que o nosso Messias foi morto. Porque ele não respeitou a lei de Moisés, que dizia que ele era. A lei dizia: aquele que vier em nome do Deus único, do Deus vivo, dizendo ser filho enviado dele, mate-o. Foi por essa lei que morreram todos os profetas do Pai. Os profetas que eram do Deus dessa terra comeram o melhor dessa terra. Não foi isso a promessa no Antigo Testamento? Que os meus filhos comerão o melhor dessa terra? Davi, Salomão, Abraão, Isaac, Jacó, Elias fizeram o que quiseram nesta terra. Entenderam?
o Messias diz, eu sou o vosso mestre. Ninguém chamar de pastor. Mas aí vocês preferem ficar com o quê? Com a hermenêutica. Ah, não, mas você tem que ver o contexto. Mas o contexto aponta para esta verdade. Leia Mateus 23 todinho. Em todo Mateus 23, o nosso Messias não só condena todos os religiosos, o chama não só de hipócritas, mas também o dizem, o fogo os consumirá. Grande é o teu pecado. Por quê? Porque é grande. Ele não fala grande é o pecado dos fariseus, mas ele diz que é mortal o que eles fazem. Por quê? Porque eles nem entram e nem deixam os homens entrar no reino. Entendeu? Se a gente ler Mateus 23, vamos ler aqui, eu peguei aqui do chão. Se a gente ler Mateus 23, porque os 10 mandamentos, eles provêm do Pai. Os 10 mandamentos são do Pai. E foram os 10 mandamentos que o nosso Messias reafirmou. Mas o Moisés, ele falsificou os 10 mandamentos, né? Ele alterou algumas coisas e criou mais 613 leis, mas vocês não leem o Antigo Testamento. O que vocês sabem do Antigo Testamento é o que o pastorzinho de vocês passa, é o que corte de TikTok passa, é o que certos versículos falando uma coisa legalzinha passa. Para vocês isso é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é morte, meus irmãos. É morte. É morte. É pessoas queimadas vivas, inocentes, centenas de pessoas sendo dizimadas. O Deus de Abraão chegou para Abraão e falou, ó, aquela cidade é sua. Mas tem pessoas morando lá, então mate a todas. Não poupe homens, nem mulheres, nem crianças de colo, nem de peito, nada. Apenas deixe as virgens, pois essa pertence a vocês. Ou seja, as menininhas virgens de 10, 11 anos, deixava para os caras usar elas. Tá escrito na Bíblia. Mas vocês não leem. Vocês não querem crer nesta parte, vocês querem se abster dela e ficar só com as promessas de bênção desta terra. O Deus do Antigo Testamento, ele não fala sobre eternidade, ele não fala sobre como é o reino do Pai, não fala sobre isso, ele fala das coisas dessa terra, das bênçãos desta terra. Aí vem o nosso Messias e diz, ó, não acumula tesouro aqui não, acumula tesouro no reino do meu Pai. Um rico chega pro Messias e fala o que eu preciso fazer para ser salvo. E ele fala dos mandamentos, ele fala, mas eu guardo em meu coração esses mandamentos desde criança. E o Messias disse, ora, então venda tudo, dê aos pobres e siga-me. E o rico não quis, né? Então o Messias, em que momento o Messias faz promessa assim, ó, não, você vai ter a sua casa. Não, você vai ter aquela quantidade de ovelhas que você tanto quer. Não, ele não promete nada aqui, muito pelo contrário, ele condena o acúmulo de tesouro aqui e fala sobre os tesouros no reino do Pai. E melhor ainda, o Messias, ele matava a fome das pessoas, tirava demônios das pessoas, curava os enfermos. É isso que ele fazia. Agora, hoje não. Hoje você acredita nos homens que falam sobre casas, carros, grandezas, viagem, prosperidade, coisas desta terra. E você não percebe o quanto você foi acostumado a esta realidade, a enxergar o Criador desta forma. Por isso ele fala, vocês não conhecem o Pai. Ó Pai justo, o mundo não te conheceu, assim diz em João. É inacreditável como as pessoas não querem crer. O hebraico, que é uma língua demoníaca, foi criada para alteração das escrituras. O Pai diz, não matarás. Aí vem o hebraico e fala, não, veja bem, existe diferença entre matar e assassinar. Você assassina quando você mata, mas em guerras tá tudo bem matar o próximo. Não, porque o próximo fez algo com você ali e tal, no momento você acabou matando. Aí você pode matar. Ué, pro Pai existe contextos onde pode ou não pode matar? Porque o nosso Messias, ele deu o maior exemplo. Ele foi morto. Ele foi morto. Ele nos deu o maior exemplo. Ele não falou pro carinha lá, meu reino não é deste mundo, ou acha que se meu reino fosse deste mundo, os meus seguidores deixariam que eu fosse preso, que eu fosse morto. Porque o reino dele não é deste mundo. Ele falou, olha, não vale a pena você nem lutar nessa terra, nem pela sua vida vale a pena. Nessa terra não vale a pena você lutar nem pela sua vida. Eu estou dizendo que você não deve trabalhar, ou deve abandonar tudo, ou até mesmo... Não, hipótese nenhuma, até porque isso aqui, de certa forma, é se matar. Você está se matando, você está descumprindo o mandamento do Pai. Mas vocês conseguem perceber o quanto é cristalino o conhecimento do nosso Messias e o quanto
o tornar o conhecimento dele distante com ensinamentos de coisas desta terra,